Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Ei, Úrsula, bem-vinda mais uma vez aqui para mais uma análise de uma matriz de bordado que você desenvolveu. Beleza? Vamos lá então. Aqui eu tenho a imagem que você me mandou, tá? A imagem é o bitmap. E eu tenho também já aqui a programação. Eu vi que você ignorou alguns elementos da imagem, mas eu acredito que é uma proposta que você decidiu assim, né? Não quer seguir fielmente a arte original, e então eu não vou considerar isso como erro, né? Eu vou considerar que você realmente quis poupar a programação desses elementos aqui, ou seja, não teve interesse de fazê-los. Eu não acredito que isso tenha sido um erro, porque você é uma pessoa fera na programação já, uma das melhores alunas que a gente tem. Então, obviamente, não vou considerar isso como erro, não. Então, vamos lá. Vou tirar aqui a exibição do mostrar bitmap para a gente ver a programação, né, de maneira específica aqui. Tamanho desse bordado está com 14 por 14 centímetros aproximadamente, óbvio. E aqui ele está com 13.300 pontos. É um bordado que você fez todo ele em ponto cheio, né? Todo em ponto cheio. Deixa eu ver aqui a lista dos objetos. Eu gosto de dar uma namorada nos objetos para ver a estrutura básica que você usou para fazer a programação. Beleza, 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 beleza. Deixa eu ver o que mais que a gente pode ver aqui. Tá, você usou... Vamos lá então. Deixa eu colocar para redesenhar devagar para a gente observar esse desenho, Úrsula, primeiro. Vamos lá, Shift R, e aí ele vai começar a aplicar os pontos aqui. Vamos ver o que vai acontecer, como é que você fez essa lógica de programação dessa matriz. Eu vou até aproveitar, vou deixar um pouco mais lento, Úrsula, e já vou considerar, tá? Porque como é um desenho simples, não tem muito o que recomendar, mas tem uma coisa aqui que eu estou observando que eu sinceramente eu não gosto de aplicar, que você trabalhou bastante nesse desenho aqui, pelo que me consta até aqui, tá? Pode ser que mude o discurso depois de executar desses objetos aqui, mas nos primeiros objetos eu consigo perceber a quantidade de linha, né, ponto corrido. Eu não sei se é um ponto suporte que você usou, corrido para a borda, ou se é realmente uma linha de costura. Parece que é um ponto suporte, né? Mas eu não colocaria ponto suporte nesse caso, tá? Não colocaria porque são muitas linhas que o bordado está fazendo sem a necessidade, tá? Gixson, mas isso é um ponto suporte. Mas aqui ele não está muito bem trabalhando como ponto suporte, ou seja, se tiver que desencaixar o objeto, se tiver alguma coisa errada na máquina de bordar, se tiver uma falta de regulagem na máquina de bordar, e isso venha fazer com que o tecido repuxe demais e os objetos se desencontrem na hora de bordar, isso vai acontecer colocando ou não esse tipo de ponto suporte aqui no caso desse desenho, tá? Não estou dizendo aqui que o ponto suporte é desnecessário, não é isso. Para esse desenho aqui, você pode trabalhar independente do material, sem qualquer tipo de ponto suporte, que ele vai funcionar muito bem. Se não funcionar é porque a gente tem algum problema na regulagem de tensão de fio, equilibragem de fio lá na máquina de bordar, né? Algum desajuste lá na máquina de bordar, que vai fazer com que o tecido não se comporte da maneira que deveria, fazendo um bordado com uma qualidade ruim. Tá? Mas, independente disso, você não trabalhar com ponto suporte, no caso desse desenho, não vai fazer falta. E aí, como não faz falta, eu prefiro poupar o bordado de ter essa quantidade de ponto suporte, porque pouparia muitos pontos, né? E eu vou te mostrar isso na prática aqui. Vamos analisar, acelerar um pouquinho mais para a gente ver o decorrer dos demais objetos dessa programação que você fez, para ver se essa linha de raciocínio que eu estou tendo aqui, que eu estou observando, se ela vai continuar ao longo do desenho todo, tá? Porque até então está bem presente, tá vendo? Ponto suporte, zigue-zague não, desculpa, você parece que trabalhou com ponto suporte corrido para a borda, então ele faz uma costura, faz o ponto suporte corrido para a borda e depois executa os pontos do ponto cheio. Mas são pontos cheios, estreitinhos, não tem sobreposição de cor, não são contornos seguindo uma sequência ali de preenchimento, que a gente tem a obrigação de registrar contorno com preenchimento. Então, eu de fato não colocaria o ponto suporte, se de fato é isso que eu estou percebendo aqui, né? Eu não analisei a estrutura dos objetos ainda, mas pela experiência eu estou julgando aqui que é ponto suporte corrido para a borda que você tenha colocado nesses objetos. Então,
Vamos aqui acelerar um pouquinho mais para finalizar já esse estudo, já que em todo ele está seguindo o mesmo padrão de comportamento. Vamos continuar vendo aqui, beleza, fez essa parte direita, subiu, desceu, fez os castelinhos ali, depois voltou contornando, dando acabamento. Ele tá bonito, ele não tá ruim, entendeu? Não estou dizendo que o ponto de suporte vai ser, Dixon, tá dizendo que o ponto de suporte vai ser um problema, que vai fazer o bordado ficar feio? Pior é que não. Nesse caso aqui, a única contraindicação em fazer ponto de suporte, nesse caso desse objeto, é porque a gente está deixando de economizar alguns pontos na máquina sem a necessidade. Então tá, então vamos selecionar tudo aqui, Ctrl A. Ponto cheio, você usou um espaçamento de 0,60, é leve, né? É bem leve, vai poder bordar em qualquer tipo de material sem complicações nenhuma. É uma densidade boa, justamente também por isso abre precedentes para a gente não precisar trabalhar, né, com ponto de suporte. Haja vista que o espaçamento está bem alto, então o bordado vai ficar levinho, a máquina não vai carregar demais o tecido, não vai pesar demais a mão na hora de bordar esse desenho no tecido, né? Independente do tecido, aí ela vai bordar leve, porque o espaçamento que você colocou permite isso, leveza no ponto, tá? 0,60. Mas o ponto de suporte, olha, exatamente como eu pensei. Ponto de suporte corrido para a borda. Quer ver? Eu vou só desmarcar, eu estou considerando aqui, ó, dei um Ctrl A e entrei aqui em ponto de suporte e ele automaticamente já habilitou para mim aqui, ó, primeiro ponto de suporte, ponto corrido para a borda e aí que vem as configurações. Isso só aconteceu porque você aplicou esse ponto de suporte em todos os objetos. E aí quando eu dou um Ctrl A e seleciono aqui a aba ponto de suporte, ele me mostra exatamente o mesmo ponto de suporte que você usou para todos os objetos. Se tivesse algum objeto aqui que você não tivesse usado ponto de suporte, isso aqui ficaria desmarcado, desabilitado. Ele mostraria que estaria marcado aqui o primeiro ponto de suporte, porém ele não mostraria o tipo, porque consecutivamente você teria mais de um objeto usando pontos de suporte diferente, ou um objeto com ponto de suporte e o outro não. Então, como ele está aplicando aqui essa informação, eu considero que todos eles estão com ponto de suporte. Eu tenho segurança para dizer isso. E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente desmarcar aqui essa opção primeiro ponto de suporte e você vai observar aqui embaixo, ó, na barra de status aqui, na propriedades, 13.318 pontos é o que a gente tem nesse desenho até agora, tá? Com o ponto de suporte corrido para a borda aplicado. Eu vou simplesmente desabilitar aqui, ó, e aí você vai ver que ele reduziu, pode parecer pouco, tá? 13.300 e pouco para 13.127. Olha, Dixon, dá 200 pontos. Poxa, mas é 200 pontos. É claro que para um desenho único, você vai bordar isso aqui para um cliente. Vamos supor que você fez essa programação ou para vender a programação ou para vender o bordado. Se você for bordar poucas peças, realmente 200 pontos é aí insignificante, né? Em uma máquina de bordar, por exemplo, doméstica, que borda 600 pontos por minuto, você vai economizar aí praticamente um terço, né? Um terço de um minuto, ou seja, aproximadamente aí, quantos segundos? Uns 20 segundos, né? Aproximadamente de bordado sendo realizado na máquina. Parece pouco, mas eu estou levando em consideração uma máquina de bordar doméstica, tá? Para fazer esse estudo, e uma única peça. Agora imagina você poupar, por exemplo, numa linha de produção industrial, você poupar aí uma máquina de bordar industrial que borda 1.000 pontos por minuto, e aqui a gente está economizando uma fração de 1.000 pontos, ou seja, 200 pontos, vai dar 20% de 1.000, né? De 1.000 pontos. Então, 200 pontos vai dar uma fração de 20% de 1.000 pontos, e consecutivamente, se a gente tem uma máquina de bordar industrial que borda a 1.000 pontos por minuto, a gente vai ter uma economia aí de aproximadamente 20% de um minuto, né? Assim, fazendo contas aqui, pode ser que eu esteja equivocado no cálculo, tá? Mas 20% de um minuto vai dar em torno de quê? 20 segundos? Não, 10 segundos, né? Aproximadamente. 10 segundos, mais ou menos isso. Eu não sei, de cabeça aqui agora me fugiu o cálculo exato. Mas algo em torno disso, 10 segundos. 15 segundos dá um quarto, né? Porque 15 segundos vezes 4 vai dar 60 segundos, que é um minuto. Então, 15 segundos daria um quarto de um minuto. E aqui a gente está falando de 20%, vai dar aproximadamente isso aí. Vai dar aproximadamente uns 10 segundos de economia, tá? Uns 10 segundos aproximadamente de economia em cada bordado, simplesmente tirando o ponto de suporte, que é uma coisa que ao tirar não vai me fazer falta no bordado final, tá? Não vai danificar o bordado e vai economizar algo em torno de 10 segundos para cada bordado feito numa máquina industrial, considerando aí um bordado de uma máquina que borde a 1.000 pontos
por minuto, tá? Então 10 segundos. Aí você pensa, 10 segundos por bordado. Se vamos supor numa linha de produção industrial que você tem que fazer, por exemplo, 3.500 peças. Então vamos fazer uma conta boba aqui, só para a gente saber o quanto isso pode ser relevante, sim, na programação do bordado, falando em característica industrial, onde a gente tem uma quantidade, um volume de peças aí considerável. Então vamos falar aqui algo em torno de 10 segundos. Então eu tenho 3.500 peças vezes 10 segundos. Ou seja, eu tenho 35.000 segundos de pontos de tempo economizado. 3.500 peças vezes 10 segundos. Agora, se eu dividir isso aqui por 60, para me descobrir quantos minutos eu economizei, vai dar o total de 583 minutos. Se eu dividir por 60 de novo para descobrir quantas horas, eu diminuí aqui na minha produção de 3.500 peças aproximadamente 9 horas. Ou seja, apenas 10 segundos que eu poupei a máquina de trabalhar por conta de tirar apenas o ponto suporte desse desenho aqui, já que se eu tirar não vai fazer falta, não vai atrapalhar a qualidade final do bordado, representou no final, a uma produção de 3.500 peças, a uma redução de 9 horas de trabalho. Isso é, de fato, muita coisa. Eu considero muito relevante, tá? 9 horas de trabalho reduzidas por conta de uma economia de alguns poucos 200 pontos. E aí você fala, 200 pontos é muito ou não é? Beleza? Então, basicamente, é esse raciocínio que eu queria trazer para você aqui nessa aula. Por conta desse bordado, que você usou esse ponto de suporte, eu abriria a mão, né? Claro que não estou levando em consideração se você realmente vai bordar essa quantidade toda de desenhos. Estou só estimulando aí o raciocínio para você, quando puder, economiza, né? Porque muitas vezes você vai vender a programação. Vamos supor que quem vai comprar essa programação sua vai executar essa quantidade de peças, ou até mais, né? Estou falando aqui 3.500 peças, mas isso para uma indústria, isso é tirado no dia, isso é executado no dia, né? Imagina uma indústria que borda isso aí, 3.500 peças por dia, quanto não é a produção por mês? Olha a economia que a indústria teria com apenas 200 pontos economizados. Beleza? Então esse é o raciocínio que eu queria trazer, mas a programação tá show, não mudaria nada, como é que de fato, tanto é que de fato eu não mudei, justamente porque o bordado está perfeito, não tenho o que mudar, não tenho o que ajustar, eu só realmente economizaria esses pontos aí, porque podem sim fazer toda a diferença. Beleza? Então é isso aí, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!